Como vai, dona Kátia Damasceno? Você está bem? Você está lindíssima com esse vestido, adorei. Agora eu vou te falar. Vamos falar sobre mulheres submissas hoje. Isso. Agora, o que é uma mulher submissa? Vamos descobrir? Vamos começar. Tudo bem pra mim? Sabe onde eu tinha largado? Obrigada. O que é uma mulher submissa? Porque tem mulher que vai falar, eu sou submissa. Mas você é submissa em quê? Ela não sabe nem explicar direito. Qual aspecto, qual aspecto, né? Qual a vertente que a gente quer levar para esse mulher submissa? E muitas vezes quando a gente fala a palavra submissa, a pessoa já acha que tem que ser inferior, que tem que ser menos. E não é isso. A gente sabendo utilizar essa submissão a nosso favor, a gente acaba melhorando aí o nosso relacionamento. Olha, temos algumas perguntas, vamos para a primeira delas, vamos ver de quem é. É da Carolina. Me casei com 18 anos e na minha época, minha mãe disse que eu sempre deveria obedecer meu marido. Isso sempre ficou comigo e eu sinto que me tornei muito submissa. Como faço para educar as minhas filhas de um jeito que elas não sejam como eu? Pois é, Carolina, olha só, realmente isso vem de uma cultura mesmo, né? Imagina, se ela casou com 18 anos, ela já tem 2 filhas, imagina se que ela já tem aí a mãe dela que a educou, então a gente vem realmente dessa cultura, mas a gente está numa época onde a gente está mudando muito isso daí, né? Então ensinar para as filhas que a gente tem que saber impor as nossas vontades, impor os nossos limites, e essa questão de, não é uma questão de ter que obedecer marido, é uma questão que eu falo sempre, a gente tem que negociar dentro do nosso relacionamento. Tem que ser uma boa negociante, né? Sempre. Relacionamento é a arte de fazer acordos. Então a gente tem que estar sempre fazendo o acordo, mesmo porque quando você se torna submissa no sentido de não ter vontade própria dentro do teu relacionamento, de se anular, o outro acaba perdendo o interesse, ou ele acaba realmente assim fazendo algo que você se torna ali uma empregada doméstica. Sim. Ou sei lá, né, o nome que se for dar aí, mas não é mais a esposa com a qual ele se casou. A gente não se casa para ter funcionário dentro de casa. Não, você contrata um funcionário. Ou vai para um RH, não é mais verdade? Fácil, né? Não vai tirar menos dor de cabeça. Terceiriza o serviço ali assim. Então a gente tem que sempre negociar dentro dos nossos relacionamentos. E é isso que você tem que ensinar aí para as tuas filhotas, Carolina, a arte de negociar com os parceiros. Mas acho que não só ensinar para as filhas, mas colocar em prática para elas, né? Exatamente, porque nunca é tarde. Não mesmo. Eu acho que as mulheres, elas têm uma grande dificuldade com uma palavrinha de 3 letrinhas, que é não. A mulher, ela tem uma grande dificuldade em dizer não. Então acha que se disser não para o marido vai estar desagradando, não vai estar assim, no caso dela, que foi criada nesta cultura, obedecendo. Mas a gente como é mãe, por exemplo, e ela também que tem 2 filhos, sabe que às vezes a gente diz não para o filho no sentido de que é o melhor que a gente pode fazer pelo filho. Por que que com o nosso parceiro não pode ser da mesma maneira, né? Tem que ser. E essa questão de submissão não é nem só no relacionamento, muitas vezes no trabalho, no emprego. Sim. Tem sempre aquela pessoa que é mais folgada, né? E sabe que a mulher ou a pessoa não tem a capacidade de dizer não, aí entrega aquele relatório de 30 páginas para daqui a meia hora e fala, faz aí para mim que você é muito boa. Mentira! Tá só se aproveitando do outro. Aí como a pessoa não sabe falar não, não, eu vou fazer e tá lá já atolada de serviço. Aí faz mal feito e a culpada é quem é? Quem aceitou. Quem aceitou. Então, aprender a dizer não é uma tarefa que não é muito fácil, mas que quando a gente aprende faz muito bem para todas as nossas relações. O mais difícil são os primeiros não, depois os outros vem fácil. Bem fácil. Vamos ver mais uma. Fátima, meu marido reclama que eu nunca escolho novos programas, mas eu sei que ele sempre vai criticar. Então, deixa ele escolher. Mas mesmo assim, ele fica bravo. O que fazer? Escolher, Fátima. Porque mulher tem muito disso daí também. Ó, vê se não é uma cena típica de mulher. O homem vira pra mulher e fala assim, amor, vamos sair pra jantar? A mulher, claro. Quando ela fala claro, ela já sabe a roupa que ela vai, o lugar onde ela quer ir, ela sabe tudo. Aí ele pergunta, onde você quer ir? Ele, você que escolhe, a mulher fala. Só que ela já sabe tudo que ela quer. Não fala se ela sabe. Por que não fala onde quer ir, né? Cadê a objetividade? Aí ela vai lá, se arruma glamurosa pra ir pro melhor restaurante da cidade, o cara pega e leva no hot dog da esquina ali, assim, né? Não que o hot dog da esquina não seja bom, mas
Não foi pra isso que ela se planejou, não é verdade? E aí, quando chega lá na frente da pizzaria, por exemplo, ela fala, não, pizza não. E aí começa a discussão. Então por que não falou antes? Eu, quando eu falo qualquer, você que decide, é porque decide mesmo. Tanto faz naquele dia, né? Então, Fátima, uma excelente ideia é dar sugestões. Fala, ó, você pode escolher ou esse, porque aí ele não tem nem como ficar bravo, porque ele vai ter a opção também dele escolher. Então, como ela deu 2 opções, o poder de decisão ainda cabe a ele, mas sabiamente ela já escolheu 2 lugares aonde ela gostaria de ir. Ou seja, o que ele decidir vai fazer bem a ela. Ou então um dia você fala para ele escolher, no outro você escolhe. Também é uma excelente negociação. Tem que aprender. Tem que aprender, Fátima. Vamos ver mais uma. E Fabiana, sou uma esposa muito dedicada e gosto de cuidar do meu marido, mas meus filhos sempre dizem que eu sou muito submissa. Será que excesso de cuidado é submissão? E aí a gente entra naquela questão. Olha só, ela fala, eu gosto de cuidar do meu marido. Se ela gosta, não tem nada de absolutamente errado com isso. E às vezes a gente se preocupa demais com a opinião do outro, que é o que está acontecendo. Ela se preocupa com a opinião dos filhos. Mas às vezes ela veio de uma criação, de uma cultura que foi assim, e isso faz bem a ela. Se ela deixar de fazer isso, isso sim vai passar a incomodá-la, né? Então acho que a gente tem que fazer sempre aquilo que for nos agradar, porque assim a gente é feliz. Se você faz uma coisa só para agradar o outro, isso é submissão. Agora, também tem mulher que faz e depois fica reclamando que fez. Não, aí não é fazer porque gosta. Não é fazer porque gosta. Se for só para reclamar, é melhor não fazer mesmo. Mas se te faz bem, se te faz feliz, fazer o prato do teu marido, faça. Se te faz bem, se te faz feliz passar o dia cuidando dos filhos, faça. Porque a essência da vida é a felicidade. Se te faz bem ir pra rua e trabalhar o dia todo, faça. Desde que a gente faça aquilo que nos faz bem. Porque se você faz só para agradar o outro, aí é submissão ao outro, à vontade do outro, independente do que você faça. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Porque você não vai conseguir contentar todo mundo mesmo, então se contente que já começa bem, né? Porque às vezes a gente acha que submissão é só aquela mulher que fica em casa obedecendo o marido, cuidado. E não é isso. Às vezes a pessoa ela sabe, não vou trabalhar porque eu sou independente. Aí vai, trabalha, mas chega lá é submissa ao chefe, a todo mundo, né? Então isso também é um tipo de submissão. E às vezes se ela estivesse em casa lá, cuidando dos filhos, do marido, que é o que a faz feliz, ela seria muito menos submissa. Eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais a escutar o que a gente quer, esquecer o palpite alheio. Porque o palpite alheio, 90% deles é só para minar as coisas. Não é do outro. Então, nada que você faça vai conseguir mudar. Então são 2 atitudes importantes. Aprender a dizer não e parar de se importar com o que os outros pensam. Porque quem vive a sua vida é você. E a frustração dos outros, o nome já diz, a frase é completinha, é dos outros. Denise, depois de tantos anos de casada, me sinto anulada pela vida em família que eu mesma ajudei a construir. Sinto que é tarde demais para reparar meus erros. O que fazer? Nunca é tarde demais, né, Denise? Esse é o primeiro passo. É entender que nunca é tarde demais. Quando a gente fala de relacionamento, se você quiser começar a investir amanhã, mesmo depois de 30 anos de casada, vale a pena, né? Mesmo porque você já tem uma história com essa pessoa, então nunca é tarde. Então sempre aprender a dialogar, a conversar e realmente vai lá, faz uma gracinha, alguma coisa de diferente. Não é tarde não, viu, minha gata? Dá tempo sim e vale muito a pena. Tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Isso é uma verdade. Se não der o primeiro, vai ficar acomodado. E acomodado ninguém merece. E aí mais 20, 30 anos passam e você nem percebeu de novo. Não dá certo. Olha, eu vou passar para vocês o site da Kátia Damasceno, que ela é fisioterapeuta especializada em sexualidade. E não tem que ter vergonha de falar dessas coisas não, viu, gente? Tem não. Pra que bobagem nos dias de hoje? Melhor coisa do mundo, coisa mais natural do mundo. Ainda mais quando a gente fala com bom humor. É, também acho. Olha, o site mulheresbemresolvidas.com.br. Aqui já te dá uma ajuda. Mulheresbemresolvidas.com.br. Tem palestras também que a Kátia Damasceno ministra. É só acessar o site e ficar por dentro de tudo. Beijo, Bela. Boa viagem pra você. Bom Obrigada. Retorno. E o bebê melhorou? Ah, que bom, que ótimo. É, você sabe como é filho pequeno, né? Cada dia é um flash.